Cincinnati Bengals e Denver Broncos, mais uma semana com o Brock Osweiler. Por mais que a gente critique, a gente sabe que ele é um dos piores da NFL, não teve um jogo tão ruim na última semana. O cara faz questão de falar que ele é um dos piores da NFL, todo vídeo a gente fala isso. Tem que reforçar, né? Tem que ter esse argumento para dizer que, mas, na última semana até que ele não foi tão mal. Mas vai enfrentar um time complicado. A gente sabe que o Bengals é um time frágil, mas também não é uma franquia que é fácil de vencer, né? A gente viu os Titans tiveram muitas dificuldades, acabaram ganhando no final. Mas são duas equipes frágeis, né? E até difícil de apostar porque o Broncos eu acho que passa por um cenário mais turbulento do que os Bengals, né? Por mais que o começo tenha sido muito ruim, o Bengals tem mostrado alguma coisa diferente, né? E o que a gente espera, a gente fala toda semana dos Bengals, é esse ataque terrestre. Que a gente não consegue entender como não funciona. Por mais que essa linha ofensiva seja uma das piores da NFL hoje, tem valores ali para correr mais com a bola, com o Mixon e com o Hill. Com o Bernard agora, porque o Hill está machucado. E a gente também espera da defesa do Broncos dar uma resposta. A gente tem valores ali, continua sendo muito boa, mas está cedendo muitos pontos, muitas jardas nas últimas semanas. E tem também o time de especialistas, né? Que está passando vergonha contra o jogo nos Patriots, foi simplesmente lamentável. Mas como eu disse, um jogo difícil. Eu quero saber de vocês se tem algum favorito aqui, quem que vocês vão apostar nesse jogo? Eu considero Cincinnati favorito simplesmente porque Denver é uma equipe pior, né? E Cincinnati é a equipe menos pior nessa partida. O Cincinnati é uma grande decepção esse ano, não deixa de ser. Denver também, mas Cincinnati, assim, como você falou, nos últimos jogos, pelo menos, vem sendo uma equipe que é mais difícil de ser batida do que Denver. Né? Denver teve aquele atropelo contra os Eagles, contra os Patriots, por mais que o Osweiler não tenha ido tão mal, a equipe foi dominada do início ao fim, acho que em nenhum momento a gente acreditou em Denver. E Cincinnati, né? Só que Cincinnati também, assim, venceu aquele jogo contra o Colts no final. Aí contra o Titans quase venceu, mas também o Titans não é uma equipe que a gente confie muito. Então, assim, Cincinnati também não tá mostrando muita coisa. A gente falava da defesa, mas a defesa acabou ali no final cedendo aquele drive inteiro, né, pros Titans. Então, eu acho que era uma hora de ter dado uma resposta diferente, não deu. Então, só que vai enfrentar um ataque bem mais fraco, né? Um ataque em que não tá funcionando o jogo corrido. Um ataque em que tem, aí, como a gente sempre fala, um dos piores quarterbacks da NFL como titular, em que o jogo aéreo funcionou um pouco mais contra o Patriots, o Sanders foi muito bem, né? Então, pode ser que ele cause aí contra essa secundária de Cincinnati algum tipo de dificuldade. O jogo é em Denver, já vai estar mais frio, né, nessa época do ano, um jogo sempre difícil lá em Denver. Mas é muito difícil, são duas equipes que decepcionam muito, a gente consegue ver muito pouco de criatividade, e parece que vai ser um jogo em que as duas defesas vão dominar, mas como eu considero o Andy Dalton com mais condições de fazer pelo menos uma ou duas jogadas que resultem em touchdown, e o ataque de Denver, de Cincinnati, por mais que não esteja funcionando também, tem mais talento nesse momento que o ataque de Denver, não consigo ver Cincinnati tropeçando aqui. Mas vai ser um jogo assim, que vai ter. Não acho que vai ter muitos pontos. E eu acho que vai ser decidido pelas duas defesas também. Mas tô apostando em Cincinnati, sim. Denver, sinceramente, uma grande decepção. Na verdade você falou tudo que eu ia falar. Sério, você falou tudo. Eu ia falar assim, pra mim, por mais que a defesa de Denver esteja pior nos últimos jogos, num geral, ela é melhor que a de Cincinnati. Sim. Mas por pouco, assim, não é absurdo, entendeu? Porque a defesa de Cincinnati é uma boa defesa. Então, se você juntar o potencial com o momento versus o potencial com o momento, eu acho que fica elas por elas. Por outro lado, os dois ataques também estão bem fracos, né? Mas, justamente, o diferencial pra mim é que eu confio muito mais, por mais que eu não confie nem um pouco, mas eu confio muito mais no Andy Dalton do que no Brock Osweiler. E confio, num geral, até nesse jogo corrido, por mais que ele não esteja funcionando, eu confio mais no momento, talvez, do que no jogo corrido do Denver, que realmente não tá funcionando também de jeito nenhum. Então, o meu desempate para apostar nesse jogo seria literalmente o quarterback menos pior, que é o Andy Dalton. De repente, se os Broncos eles testassem o Paxton Lynch, eu acho que eu daria... exatamente, mas supondo. Talvez eu daria um voto de confiança por como os dois times são equilibrados, eu ia votar no quarterback ali que talvez tenha potencial para aprontar alguma coisa.
Como não vai ser o Osweiler, e o Osweiler é um dos piores quarterbacks da NFL, o Osweiler é um dos piores quarterbacks da NFL, e a gente sempre deixa isso muito claro, porque ele é um dos piores quarterbacks da NFL. Eu vou apostar no Cincinnati também. O que desequilibra aqui é o Andy Dalton. O quarterback é a principal função contra o Osweiler, que é um dos piores da NFL. O Dalton, O Osweiler é? um dos piores da NFL. Não só de quarterback, jogadores, né? jogadores, com certeza. E o Andy Dalton, por mais que não seja um grande quarterback, é muito superior. Ele sabe usar suas peças muito bem. A gente viu o Brandon LaFell tem um grande jogo contra os Titans. O AJ Green, a gente sabe, é um dos melhores recebedores da liga, então eu acho que pode ser fundamental aqui. E essa defesa é uma das melhores contra passe, né? E contra o Brock Osweiler, que vai tentar passar ali, então... Que é um dos piores dele. Exatamente, o ataque terrestre não está funcionando muito bem, a gente espera muito mais do CJ Anderson. Então acho que Cincinnati ganha, vantagem mínima, não vejo um atropelo aqui em nenhum dos dois lados, mas dá Bengals. Então vamos falar sobre Detroit Lions contra o Chicago Bears, aí um confronto de divisão, né? O Chicago veio de uma derrota terrível contra o Green Bay Packers B. E não deu muito certo, né? Perderam pro quarterback reserva lá. E o Detroit vem de uma vitória que não fez mais que sua obrigação contra o poderoso Cleveland Browns, né? Teve uma dificuldade no começo, mas depois atropelou no último quarto, como de costume, né? O time joga muito no último quarto, nos outros quartos não. E aí? Vocês acham que Detroit vai vencer esse jogo? Eu, particularmente, acho que vai ser mais um daqueles jogos difíceis. A defesa de Chicago tem jogos que joga bem, né? Acho que esses jogos de divisão... Parece que tirando contra o Packers, que realmente rola uma freguesia nos últimos anos, Chicago tá querendo... Alguns jogos ele é mais competitivo que outros, né? E acho que esse vai ser um dos casos. Com certeza não vão querer entregar essa vitória aí de mão beijada pros Lions. Mas o Lions, pra mim, tem um time melhor. Tranquilamente. Em praticamente todos os lados do campo. E tem o quarterback muito mais experiente, né? Muito mais experiente. Que tá jogando bem, né? Por mais que teve algumas semanas aí que ele não jogou tão bem, mas talvez um pouco por culpa das chamadas, a gente pode dizer assim. Mas não acho que vai ser fácil, né? Acho que vai ser equilibrado, um jogo decidido por detalhes e justamente acho que no último quarto vai estar empatado e se tiver empatado no último quarto a gente já sabe qual é o resultado, né? O jogo é em Chicago, o Bears está sendo competitivo esse ano, apesar da derrota para os Packers, tá sendo um time muito difícil de ganhar, né? Então... ainda mais sendo um jogo da divisão ali, né? Eu acho que o Lions vai ter muita dificuldade e possivelmente vai ganhar o jogo só no final, né? Como sempre, chegando no quarto período. Tem que ficar de olho no jogo terrestre dos dois times. É engraçado que o Lions é um dos times que menos cede jardas terrestres, mas é o segundo que mais tomou touchdowns terrestres. 10 touchdowns. Então, e o Bears tomou 8. Então são times que tomam muitos touchdowns contra times que correm bem com a bola. O Lions não é um time que corre bem com a bola. Vigésimo nome, inclusive, que mais corre com a bola. Essencialmente é o Stafford lançando a bola. E do outro lado, é um time que não lança a bola e corre muito bem. Apesar que no último jogo não correu bem. Mas aqui eu acho que o Bears, se quiser ganhar o jogo, vai tentar aproveitar essa deficiência dos Lions em tomar touchdowns, né? Então acho que o time vai ter que utilizar melhor o Howard e o Cohen. Eles não estão utilizando o Cohen. No último jogo, foi o running back que menos pegou na bola. E a gente sabe como o Cohen hoje é o segundo melhor do time, né? Tem uma característica diferente do Howard e isso é muito bom. Complementa o jogo terrestre do time. Então tem que utilizar ele nesse jogo. E o Trubisky, eu acho que ele tá evoluindo a cada semana, tá melhorando. Acho que contra os Packers ele lançou mais, né? Teve um jogo mais interessante. Mas precisa deixar ele jogar mais. Eu acho que esse ataque é muito conservador, por mais que não tenha grandes recebedores. O Iman chegou no time e jogou bem, né? Ajudou bastante o Trubisky. Eu acho que ele tem que lançar mais a bola. E a gente sabe como essa secundária dos Lions é frágil, né? Por mais que é uma defesa que força turnovers, né? A gente sempre fala isso. Eu acho que o Trubisky tem que aproveitar essa secundária do time, lançar mais a bola. Porque a defesa dos Bears... Apesar de ter problemas contra o ataque terrestre, a gente não vai ver o Lions correr muito com a bola. Então vai ser o Stafford lançando muito. O Lions, inclusive, é o time... 37% das jogadas do Lions são corrida. É muito pouco, né? Então, basicamente, dificilmente eles vão correr mesmo. Exatamente. E vai ser um confronto interessante aqui, porque é o oitavo o melhor ataque em jardas.
passa, né? O Stafford tá jogando bem, tem aproveitado, tem essa experiência e qualidade para bater essa secundária. Só que a secundária dos Bears também é boa, né? Ela é a 10ª em jardas ali, então ela tá acima da média, né? Então pode ser um jogo interessante, eu acho que vai ser equilibrado por esses fatores que eu falei, mas eu acho que no final o Lions leva vantagem, né? Tem um quarterback no momento mais qualificado, e também o fato de ter uma motivação na temporada, que é pegar playoffs, né? O Bears está sem compromisso nessa temporada, está apenas ali para ser competitivo, atrapalhar a vida do adversário, mas o Lions não pode perder esse jogo. Ainda mais que nessa rodada o Vikings tem um jogo muito difícil. Pode ser que aconteça que os Vikings percam esse jogo e o Lions pode aproveitar, né? E chegar perto dos Vikings. Mas com certeza vai ser um jogo bem difícil. Eu acho que tudo vai depender da forma como a defesa dos Bears atuar contra esse ataque dos Lions, principalmente contra o Stafford lançando. Porque eu consigo imaginar o Lions fazendo muitos pontos. Ou fazendo mais pontos. Assim, vai ser um ataque que não vai mudar o estilo. Ele vai atacar essa secundária, por mais que seja uma secundária que teve bons momentos nesse ano roubando a bola, mas é o estilo do Lions. Se o ataque corrido não funciona, vai enfrentar uma defesa que é razoavelmente boa contra o ataque corrido, mas como ele não funciona, não vejo o Lions mudando aqui. Por mais que o Packers tenha tido um pouco de sucesso no seu último jogo correndo com a bola, não sei se o Lions vai tentar seguir essa mesma tática. Então, assim, se a defesa dos Bears não parar essa pontuação dos Lions, eu não consigo ver o ataque dos Bears produzindo o mesmo número de pontos. Porque se ficar naquilo assim, o Lions tem uma posse de bola, faz TD, pontua, eu não sei se o Bears tem a mesma condição com o quarterback calor e com esses jogadores que a equipe tem no ataque, principalmente no jogo aéreo, né? Porque, obviamente, o foco da defesa dos Lions vai ser em parar o jogo corrido. Por mais que o jogo corrido do Lions do Bears seja um jogo corrido mais confiável, eu acho que é uma questão aí de estratégia. A defesa de Detroit é ruim nesse sentido, mas eu acho que se a estratégia estiver bem feita, ela tem condições de parar o suficiente para o Lions fazer mais pontos que o Bears nesse jogo. Então, tudo vai depender se a defesa de Chicago conseguir forçar um turnover, conseguir aí forçar o Lions a ficar em terceiras descidas mais longas, entendeu? Então, é essencial que a defesa do Chicago tenha provavelmente uma das suas melhores partidas aqui. Caso não tenha, caso o Lions pontue mais do que não pontue nas suas campanhas, eu acho muito difícil que esse ataque de Chicago tenha condições de bater de frente. Não acho que o Trubisky está pronto para fazer tantos pontos no Lions como o Stafford está para fazer no Bears. Então, eu estou apostando nos Lions, até porque a equipe precisa vencer, como você falou, o Rams tem essa situação contra o Rams em que pode perder a partida, não seria nenhum absurdo, e eu acho que aí sim o Lions entra como mais favorito no seu jogo do que a equipe do Vikings entra contra os Rams. Então é uma boa semana para Detroit conseguir essa vitória, jogando fora de casa, dá uma moral bacana também contra um rival de divisão. Então eu estou apostando nos Lions, acho que vai ser equilibrado, mas Detroit tem mais condições de fazer pontos do que Chicago. Eu acho esse ataque de Chicago ainda muito fraco, apesar de estar enfrentando uma defesa que é apenas ok. Eu vou no Lions também, mas eu concordo com o que o Michel falou antes. Eu acho que tem que soltar mais o Trubisky mesmo. Eu acho que se não deixar ele jogar, ele não vai aprender, entendeu? E eu não acho que ele seja um quarterback para liderar uma equipe corrida. Óbvio que não é assim que funciona. Por exemplo, tem o caso do Drew Brees, que é um quarterback extremamente especialista em passar a bola, mas óbvio que pro quarterback é bom um time que saiba correr. Mas a questão é justamente, às vezes você solta, né? Às vezes você deixa ele fazer um passe mais longo, coloca ele numa jogadas diferentes, porque esse conservadorismo todo, eu acho que até um pouco estão subestimando ele um pouco. Parece que ele é um quarterback ruim, entendeu? Nunca vai mandar ele passar mais do que 5 jardas. Eu acho que ele tem potencial para fazer isso. Então, claro que não é o estilo do time, tem que aproveitar os running backs, etc. Mas eu acho que tinha que soltar ele e eu quero ver isso acontecendo ainda esse ano. Mas eu acho que o Lions vai vencer o jogo. Redskins e Saints, um jogo bem interessante aqui, apesar que o Saints chega como favorito, ou poderia até dizer bem favorito, né, pela campanha que tá fazendo, né? Por mais que os Redskins ainda estejam brigando por playoffs, tem um time que tem alguns bons talentos ali, mas acho que o time do Saints hoje está em outro patamar, em outro nível, né? Tá brigando até pelas primeiras posições da conferência, né? Então a gente vai ver aqui um jogo em que o Kirk Cousins
2 touchdowns, 2 interceptações e 1-2 nos últimos 3 jogos, ou seja, não está bem. No geral ele tem apresentado bons números, ainda mais que ele está sendo exigido, né, porque o ataque terrestre não está funcionando. Exigido também num ataque que não ajuda muito ele, principalmente os recebedores, né? O Pryor não chamou responsabilidade, ou talvez a coordenação ofensiva não conseguiu encaixar o jogo dele ali, né? O Thompson, o running back, é o principal alvo do time, né? Então é complicado isso aí. E a defesa do Saints, bem na temporada, 10 interceptações, né? A gente vê nessa secundária jogando muito bem, principalmente contra o passe, que é a principal arma dos Redskins, então vai ser esse confronto, né? A secundária do Saints jogando muito bem contra esse ataque dos Redskins, que tem talento com Cousins, mas não tá jogando um grande futebol nesse ano, né? Então, talvez seja a última oportunidade dos Redskins na temporada, pensando em playoffs. Claro. Eu acho que sim, né? O Washington vai ter que jogar a vida nessa partida, até porque é um time mais fraco que o Saints tá jogando fora de casa. Como você falou, o ataque não está funcionando tão bem, teve bastante dificuldade contra os Vikings, que é uma ótima defesa, provavelmente ainda melhor que a do Saints, mas a do Saints vem jogando muito bem. Como você falou, né, o jogo aéreo, o Saints vem fazendo um bom trabalho. A gente sabe como o Cousins, né, sempre nesses jogos grandes ele acaba aí jogando aquela bola, forçando aquela bola, causando turnover, então eu consigo ver a defesa do Saints forçando um ou dois turnovers nessa partida. Eu acho que eles vão ser essenciais pro resultado. Para New Orleans, né, vai enfrentar uma defesa que vinha jogando muito bem nos últimos jogos, mas teve bastante dificuldades contra o Vikings, que é um time que não tem um ataque talvez tão explosivo nesse momento como tem o ataque do Saints, principalmente no jogo corrido. Então, assim, o Saints eu acho que vai abusar de novo do jogo corrido, vai forçar essa defesa, vai cansar esses jogadores, né? E óbvio que isso vai acabar abrindo espaço pro Breeze para ele lançar aquelas bombas que a gente já conhece também, aproveitar também um pouquinho esses recebedores, a equipe também tem bons recebedores, né? Então eu consigo ver New Orleans com bons duelos aqui, quase todos eles que favorecem a equipe. Sem contar que o New Orleans está numa briga bem interessante na sua divisão, né? Por mais que a equipe seja a melhor nesse momento. O Panthers está logo ali, vem crescendo de produção. A Atlanta é uma equipe que a gente sempre coloca no páreo, porque é uma equipe muito competitiva. Então, é um tipo de jogo que New Orleans não pode perder. Ainda mais nesse momento, nesse ano em que New Orleans está jogando tão bem que a gente está considerando uma equipe candidata até chegar no Super Bowl. Então, por mais que o Washington a gente venha nos últimos jogos aí vendo é uma equipe que acaba tirando aí vitórias de equipes mais fortes, como aconteceu contra Seattle e em alguns outros jogos também, o Raiders lá no começo da temporada, né? Mas eu não consigo ver o Washington aqui fora de casa contra essa equipe do Rams que diferente do Rams, do Saints, que diferente do Rams pra mim é uma equipe bem mais confiável. Eu consigo confiar mais até pela experiência dos jogadores, então eu consigo confiar no Rams, do Saints aqui, porque eu não consigo ver o Saints perdendo para o Washington, por mais que a equipe de Washington já tenha causado algumas surpresas. Não acho que vai ser um jogo muito equilibrado também, acho que em algum momento da partida o Saints vai deslanchar nesse jogo, e é uma vitória muito importante, porque o Washington é uma equipe competitiva e não pode descuidar. Ainda mais agora com 7-2, né? A gente já sabe como essas equipes acabam relaxando nesse momento da temporada, então o Saints ainda está numa divisão muito complicada, e uma derrota aqui não pode acontecer. Então eu estou confiando no Saints nessa partida sim. Só tem um time na história, fora o Saints desse ano, que venceu 7 jogos seguidos depois de ter perdido os 2 primeiros jogos na temporada. Foi o Dallas Cowboys de 1993. Sabe o que aconteceu com o Dallas Cowboys de 1993? O que aconteceu? Ganhou o Super Bowl. Eita. Será uma coincidência? Bom, é óbvio que eu tô brincando aqui, mas a questão é que mostra que é muito difícil você começar 0-2 e fazer uma campanha tão boa igual o Saints está fazendo. Independente dos adversários. E eu acho que tem tudo para aumentar esse número de 7 vitórias seguidas para ir para 8. Agora eu não lembro do número se o Dallas Cowboys chegou a vencer 8 também. Mas, de qualquer forma, a gente já tem aí a estatística que o New Orleans pode, por uma coincidência, chegar no Super Bowl, né? Às vezes acontece dessas. A defesa do Washington é a 26ª que mais cede pontos. É a 20ª que mais cede jardas. É a 28ª em terceiras descidas. E 26ª na red zone. Ou seja, ela tá entre as 6 piores defesas em todas essas estatísticas que são extremamente importantes, né? Pontos, jardas, red zone. Exatamente, vai pegar o ataque do Saints, que tem um dos 3, vamos dizer, melhores quarterbacks da liga.
Na minha opinião, tirando o Brady e o Rodgers, é o melhor. O Rodgers tá machucado, então ele seria o segundo, né? Não tô dizendo esse ano, tá? Tô falando na história, né? Na história da NFL. Entre os que jogam ainda, claro. Então, tem ele e tem o ataque corrido que a gente sabe que é um dos melhores da liga atualmente. Então, eu acho que se precisar só do ataque corrido, já vai ser um atropelo aí de pontos e de jardas. Mas eu acho que esse é um jogo pro Drew Brees fazer o que ele sabe de melhor. Eu quero ver 400 jardas nesse jogo. Quero ver o Drew Brees old school, entendeu? Aquele Drew Brees com 4 touchdowns, 400 jardas, lançando bombas, que é a palavra que eu adoro também, né? Aquele espaço de 30 metros que você fica assistindo o jogo e acha alucinante. Eu tô esperando uma vitória também tranquila, na verdade, do Saints, mas eu fico sempre assim, quando a gente fala do Redskins, eu fico sempre meio... Não sei exatamente o que falar, porque é o que você disse já, né? O Redskins é um time que, do nada, ele vai lá e vence. Venceu do Seattle, venceu do Raiders, por mais que o Raiders esse ano não esteja tão bem. Mas nunca se sabe, né? Esse é um time que parece que gosta de aprontar quando todo mundo diz que ele tá morto. Aí ele vai ganhar do Saints, semana que vem vai jogar contra o Browns, a gente vai falar, beleza, agora o Redskins tem chance de ir pros playoffs, perde do Browns. É isso que vai acontecer. Eu acho que não vai jogar com o Browns, tô brincando. Mas então, minha aposta é no Saints e eu quero ver um jogo massa do Drew Brees, que é um quarterback que todo mundo gosta, né? O cara é um histórico aí pra liga e a gente torce por ele. Eu também tô apostando no Saints, eu acho que leva vantagem em praticamente tudo, pode ter o jogo na mão, pode ter uma vantagem bem larga em questão de placar. Eu acho que não no mesmo ritmo como foi contra os Bills, né? Eu acho que o Redskins não vai tomar tantos pontos, mas o Saints tem qualidade suficiente para ganhar e ganhar bem esse jogo aqui. Bom, vamos falar então sobre Kansas City e New York Giants. Eu acho que o Kansas City vai vencer. Podem fazer a análise de vocês aí. Tô brincando, mas é muito favoritismo aqui, né? Muito mesmo. O Kansas é um dos melhores times da NFL. Ele piorou bastante nas últimas rodadas. Eu venho falando isso aqui sempre, né? Caiu de nível. Mas ainda assim, a gente sabe que dentro da AFC, ele tá entre os 3/4 melhores, né? A gente espera esse time indo pros playoffs e... talvez avançando, né? Chegando mais longe. Acho que o time tem potencial, a gente viu no começo do ano. Nesse jogo aqui eu quero ver um jogo melhor do Hunt. Eu acho que ele tá na hora dele correr de novo para 150 jardas ou mais. E é nesse jogo aqui, contra o Giants. Esse Giants aí é uma desorganização, é uma falta de respeito com o torcedor do Giants. Eu acho que o torcedor do Giants vai concordar comigo aqui, né? Porque Ben McAdoo é uma brincadeira, né? O que ele tá fazendo lá ainda? Ele não foi demitido, eu acho isso grotesco. E não faz sentido, né? Depois do último jogo, perdeu do 49ers. Pelo amor de Deus. Então, o Giants é um time com tanta história, né? Não pode ser tratado desse jeito. Mas, acredito que vai ser mais uma derrota aqui, né? Difícil demais imaginar em outra coisa. Eu acho que se o Kansas perder esse jogo... não sei, acho que o Kansas vai começar a desistir dessa temporada também, porque não, é um jogo que não dá pra perder, literalmente. Mas acho que a vantagem é grande o suficiente pra gente falar que seria uma das maiores zebras da história, né, num jogo assim, porque tudo bem que a última vez que a gente disse que seria uma zebra muito grande, o Giants venceu do Broncos, né? Mas eu não acho que seja o caso, porque o Broncos é muito inferior ao Kansas, então... esse eu acho que é o jogo mais fácil para apostar nessa semana e é um bom jogo para os Chiefs recuperar um pouco da moral também, né? Caiu nos últimos jogos, então acho que pode aproveitar aqui essa desorganização dos Giants. Como você falou, também quero ver o Hunt jogar bem aqui. Pode ser um jogo que vai fazer bem para ele. É uma defesa que não está conseguindo parar ataque terrestre, também um ataque aéreo, então o Alex Smith pode aumentar seus números aqui nesse jogo. Eu acho que é um jogo que o Chiefs não tem só a obrigação de ganhar, tem a obrigação de ganhar e ganhar bem. Tem que colocar toda a sua força nesse jogo aqui. Ter dificuldades aqui contra os Giants, ter um placar apertado aqui, 17-14, não vai ser muito agradável para esse time. Tá chegando num ponto em que a gente começa a duvidar desse time, né? A gente vai ver nos próximos jogos, ainda mais dentro dessa divisão, né? A confirmação que o Chiefs é o melhor time dentro dessa divisão. É o que a gente espera, pelo menos, né? Até o momento. Então, para o Giants, a gente não espera muita coisa. O máximo que eu acho que é tentar não ser atropelado pelos Chiefs, né? Ver um bom jogo ali do Eli Manning, ele está tentando. A torcida reconhece isso.
não está criticando ele, sabe que não tem motivo para isso, né? Talvez usar um bom jogo ali aéreo com o Shepard, né, que tem ajudado ele ali, o Ingram principalmente, né? Eu tenho falado bem desse jogador, eu acho que tem sido até o melhor tight end dessa classe, pelo menos na temporada, acho que tem jogado muito bem. E a defesa é uma decepção, né? Tem bons nomes ali, bons valores, a gente esperava muito, mas está decepcionando em vários setores, são jogadores suspensos, acabam não aparecendo em treino, então muita desorganização desse time. Vitória do Chiefs e espero que seja não por mim, mas eu espero pela questão de ser um melhor time, um atropelo. Eu questiono até um pouco a vontade do Giants estar jogando nesse momento, porque contra os Niners foi muito fácil. O jogo corrido dos Niners funcionou, o jogo corrido dos Niners basicamente não existe. O jogo aéreo funcionou, o Beathard teve uma grande partida. E aí a gente até questiona também se os jogadores aceitam essa comissão técnica, se eles querem manter esse mesmo estilo. Geralmente times que estão muito mal, que no final da temporada não tem mais nenhuma motivação, eles jogam muitas vezes pelo treinador, né, pela torcida. Então parece que esses jogadores não estão mais se reconhecendo muito com o torcedor do Giants e não estão nem um pouco afim de jogar pela... Também, né, acho que uma escolha alta seria interessante para o Giants, que precisa de um playmaker, né, urgente, principalmente no jogo corrido ou na defesa. Mas eu acho que a questão aqui realmente eu acho que o que pode tornar o jogo um pouquinho menos em favor de Kansas é a questão de jogar em casa, porque o Giants não quer passar vergonha. Eu acho, pelo menos, que esses jogadores não querem passar vergonha em casa. E é um jogo que o Giants tem muita chance de passar vergonha, como passou contra os Rams. Né? Eu acho que se tudo ocorrer como normal, esse ataque de Kansas City tem condições de dominar completamente, e a defesa também. Essa defesa pressionando o quarterback, os linebackers são muito bons. Então, e a linha ofensiva do Giants é muito fraca, é uma das piores da NFL. Então, o Kansas entra nesse jogo assim como favorito, óbvio, mas com todas as condições de jogar muito bem e atropelar o rival. Então, vamos ver se o Giants pelo menos dá uma resposta para a torcida, porque realmente o que eu consigo ver do time, né, é que talvez eles não estejam mais jogando tanto pela comissão técnica, é mais pela sua situação de contrato, de torcida, porque de resto o Giants já realmente não está colocando mais aquele sangue em campo. Para Kansas City, eu acho que vai ter que ter uma partida... Eu acho que é uma partida boa para ter uma resposta dos seus principais jogadores, principalmente do Hunt. O Hunt teve um começo de temporada incrível, pareceu o Elliott ano passado, né? E caiu muito de produção, obviamente. Não parece mais o Elliott. Não parece mais o Elliott, né? Mas eu acho que ele ainda é talentoso, eu acho que ele tem totais condições de passar por cima nessa defesa dos Giants, né? E eu acho que ele vai ser muito importante. E aí a gente espera daquele jogo de sempre do Hill, do Kelce também, eu acho que são uns duelos muito, muito favoráveis aqui a Kansas City, né? Essa defesa é uma das piores, se não a pior contra a Tyrene. Então e o Kelce é provavelmente um top 3 de Tyrene da NFL. Então, tudo muito encaminhado para Kansas City aqui. É uma vitória que a equipe, eu acho que marca ali já no seu calendário, principalmente depois dessas últimas rodadas, depois de tudo que aconteceu contra os Giants. E vamos ver, eu realmente espero que o time jogue bem, porque acho que vencer o Giants vai acabar sendo natural. Mesmo não jogando bem, acho que Kansas City vai vencer essa partida. Mas esses jogadores têm que dar uma resposta bacana, porque é um time muito fraco que eles estão enfrentando e os outros times da conferência estão se mostrando mais fortes, né? O Patriots é o melhor time, o Steelers é sempre um time competitivo, o Raiders tende a crescer agora, então o Kansas City tem que jogar bem essa partida e vencer com tranquilidade. Então acho que vai vencer sim.